Algumas decisões não fazem barulho. Elas não precisam ser anunciadas nem explicadas. São silenciosas, solitárias, mas definitivas. Uma delas, talvez a mais poderosa, é a escolha de como você começa o seu dia. Enquanto o mundo ainda dorme, você tem a chance de fazer algo extraordinário, despertar para si mesmo. Esse instante, muitas vezes ignorado, é a hora mais estratégica da sua existência. Porque o que você faz antes que o mundo acorde define quem você será quando ele começar a cobrar resultados. A maioria desperta já atrasada, correndo atrás do relógio, movida pela urgência dos outros. E sem perceber, entrega a própria alma à pressa. Acorda reagindo. E viver em reação é o oposto de viver com intenção. Napoleon Hill dizia que todas as realizações começam com uma ideia organizada. Mas o que muitos esquecem é que essa ideia precisa de espaço para ser ouvida. E o único lugar onde ela pode emergir com clareza é na solidão da manhã. Há uma magia crua no momento em que o corpo ainda está entre o sono e a vigília. A mente desarmada, o coração atento. É nesse intervalo sutil, antes das distrações, que sua verdadeira voz pode se manifestar. É quando você pode perguntar com sinceridade: quem estou me tornando? E talvez pela primeira vez em dias, ouvir uma resposta que não veio de fora, mas de dentro. Foi isso que aprendi quando decidi, não apenas acordar mais cedo, mas acordar com um propósito, não para fazer mais, mas para ser mais, para estar comigo, para organizar meus pensamentos antes que eles fossem sequestrados pelo caos. E com o tempo, percebi que a prática matinal mais poderosa não era um conjunto de técnicas, era a decisão firme de me encontrar antes de encontrar o mundo. Napoleon Hill observou isso em dezenas de homens que alcançaram feitos extraordinários. Carnegie, Edison, Ford. Nenhum deles começava o dia de forma aleatória. Todos eles cultivavam, à sua maneira, um ritual invisível. Um momento de alinhamento com suas metas mais elevadas. E é esse ritual, escondido do público, que sustentava a força que o público admirava. O sucesso, dizia Hill, é uma construção interna. E essa construção não começa no auge da tarde ou nos aplausos da noite. Começa ali, naquele horário em que a maioria ainda está sonhando, e você escolhendo viver acordado. Amanhã é o lugar onde sua mente ainda não foi contaminada pelo mundo. É nesse cenário limpo que você planta os pensamentos que deseja que cresçam. Se você planta dúvida, insegurança e correria, adivinhe o que vai colher. Mas se você planta clareza, decisão e presença, seu dia inteiro muda de postura. Eu poderia te dar uma lista de hábitos, mas antes disso, quero te dar algo mais valioso: consciência. Porque quando a consciência desperta, até o hábito mais simples se torna sagrado. Não se trata de acordar cedo por moda. Trata-se de acordar cedo por si, por respeito ao que você está construindo, por honra ao que você quer se tornar. Hill não escreveu isso com essas palavras, mas viveu isso e traduziu em seus ensinamentos o mesmo princípio. A autodisciplina começa onde termina o conforto. E não há zona mais sutil de conforto do que aquele minuto extra no travesseiro. O mundo não vai notar se você levantar 5 minutos mais cedo, mas sua alma, sim. Você não precisa transformar a sua vida em um dia. Só precisa começar o dia com presença e repetir isso com tanta constância que sua mente não tenha mais dúvidas de quem manda. Quando você vence a si mesmo antes das 6 da manhã, o resto do dia já começa em desvantagem diante da sua firmeza. A verdade é que o sol nasce para todos, mas apenas alguns nascem com ele. E esses poucos, ao longo do tempo, tornam-se os que comandam, os que criam, os que constroem em silêncio o que depois será chamado de sorte. Amanhã, quando o alarme tocar, não hesite. Levante-se, sinta o peso do seu corpo e ainda assim escolha o caminho da intenção,
O mundo inteiro vai continuar dormindo, mas você não, porque agora você sabe, amanhã é o terreno mais fértil para a grandeza. A vida real não começa quando você sai de casa, ela começa antes, bem antes. No momento em que você decide fazer algo por si mesmo, antes que qualquer outra exigência do mundo apareça. É ali, no invisível da manhã, que os fortes se constroem. Você pode até não enxergar os frutos de imediato, mas eles crescem, silenciosos, porque tudo que é profundo leva tempo, e tudo que é grande começa pequeno. Ninguém constrói impérios entre um compromisso e outro. Os verdadeiros impérios são erguidos nas horas em que ninguém está olhando. Quando você se levanta enquanto o mundo dorme, existe um tipo de poder que começa a se acumular em você. Um tipo de força que não é baseada em motivação, mas em decisão. Napoleon Hill dizia que o desejo ardente, quando sustentado por disciplina, se transforma em fé inabalável. E essa fé não vem de mantras vazios ou pensamentos mágicos. Ela vem de você cumprir aquilo que prometeu a si mesmo, principalmente quando não está com vontade. E é aí que amanhã se torna um campo de treino. A primeira batalha do dia é contra aquela voz interna que diz mais 5 minutos. Ela parece inofensiva, mas é traiçoeira, porque não é só sobre dormir mais um pouco, é sobre se curvar à inércia. E toda vez que você cede, está reforçando uma identidade. A identidade de quem posterga, de quem adia, de quem espera se sentir pronto. Agora imagine o contrário. Imagine você se levantando sem negociar, fazendo o que se propôs a fazer mesmo sem aplausos. Essa repetição constrói outra identidade. A identidade do comprometido, do presente, do homem que não falha consigo mesmo. E com o tempo, essa identidade se torna indestrutível. Amanhã, quando bem utilizada, é como um espelho honesto. Ela te mostra quem você é quando ninguém está assistindo. E é essa imagem que molda todas as outras. Se você começa o dia buscando distrações, é isso que vai continuar buscando até a noite. Mas se começa com foco, com entrega, com clareza, o resto do dia se curva à sua firmeza. Napoleon Hill observava que os líderes mais poderosos do seu tempo eram todos homens de rotina. Homens que não confiavam no acaso. Homens que desenhavam suas manhãs com precisão quase militar. Não porque fossem frios ou duros, mas porque sabiam que o mundo externo é apenas um reflexo do mundo interno. E o mundo interno precisa de ordem para gerar resultados. Você não precisa repetir a rotina de ninguém. Não precisa seguir fórmulas. Só precisa encontrar um ritmo que te coloque em contato com aquilo que é mais alto em você. Talvez seja escrever, talvez seja caminhar, talvez seja apenas respirar e ouvir o próprio silêncio. Mas que seja seu, que seja constante, que seja sagrado. Quando você cria esse espaço pela manhã, você para de ser refém do caos. Você não acorda mais para apagar incêndios. Você acorda para acender sua própria centelha. E isso muda tudo. Muda a maneira como você fala, como você pensa, como você escolhe. A maioria vive em reação, mas você não precisa ser parte da maioria. Você pode escolher viver em criação. E essa escolha acontece em um horário específico, antes que o mundo comece a gritar. Lembre-se, o que você faz em público nasce daquilo que você faz no privado. A disciplina que você aplica na sua primeira hora do dia é a mesma que sustenta suas decisões difíceis, seus projetos mais ousados, sua capacidade de manter a palavra. Não há força maior do que ser coerente com quem você deseja se tornar. E essa coerência nasce com o sol. Não se iluda com soluções grandiosas. Não espere pelo momento certo. A mudança real se esconde em rituais simples, repetidos com presença. Acordar cedo, ficar em silêncio, mover o corpo, nutrir a mente, fazer o que você disse que faria. Isso é poder. Isso é identidade em construção.
E com o tempo, o mundo percebe. Não porque você fala mais alto, mas porque você se torna inconfundível. Sua energia muda, sua postura muda, sua presença se transforma em mensagem. E essa mensagem é clara. Eu me respeito demais para começar o dia me traindo. Sim, o alarme vai tocar. Sim, você estará cansado. Mas naquele instante, lembre-se, cada manhã é uma escolha entre quem você tem sido e quem você pode se tornar. E a escolha certa, feita em silêncio, cria uma vida que fala por si. Toda vez que você se levanta antes do mundo, está dizendo algo sobre o que espera do seu futuro. Mesmo sem palavras, mesmo sem declarar, seu gesto comunica ao universo e à sua mente: eu estou comprometido. E esse tipo de comprometimento tem um efeito curioso. Ele começa a mudar o tipo de futuro que vem na sua direção. Amanhã, quando vivida com intenção, deixa de ser um início qualquer e se torna um ritual de criação. Não importa se você ainda está colhendo pouco, se os resultados não chegaram, se as mudanças ainda não são visíveis. Quem repete o sagrado em segredo está convocando um futuro que não pode ser evitado. Um futuro que responde não ao que você deseja, mas ao que você sustenta em silêncio. Napoleon Hill dizia que o mundo exterior é sempre reflexo do seu estado interno. E o estado interno não se cultiva no meio do barulho. Ele é moldado nas escolhas repetidas, nos pequenos gestos que ninguém vê, na forma como você trata o seu tempo quando ninguém está olhando. É por isso que a sua manhã vale tanto. Ela é a única parte do dia em que você tem domínio total. O resto será influência, ruído, resposta. Mas a primeira hora é território puro. Se você desperdiça esse território com distrações, com culpa, com pressa, está dizendo à vida que seu tempo não é prioridade. Mas quando você se organiza, ainda com sono, ainda em silêncio, ainda sem plateia, você envia outro tipo de mensagem. Eu respeito o que estou construindo. Eu levo a sério quem estou me tornando. Essa é a base da força interior. Não vem de conquistas, vem de coerência. E essa coerência começa ao abrir os olhos e escolher dar ao seu dia um início digno da vida que você quer construir. Essa é a hora em que você pode se conectar com o seu propósito, com a sua fé, com a sua visão. Escreva, reze, visualize, estude, medite, movimente-se. Faça o que precisar fazer, mas faça com presença. Você não está só se preparando para o dia. Está moldando o que virá depois. Porque aquilo que você repete todos os dias antes do mundo te ver é justamente o que o mundo vai acabar enxergando com o tempo. Você se torna aquilo que cultiva na solidão. Hill acreditava que o hábito da visualização matinal, aliado à repetição de palavras poderosas, era um dos segredos mais negligenciados da mente criadora. Ele via a mente humana como um terreno fértil, mas que só respondia com força às sementes plantadas repetidamente e com intenção. E onde essas sementes eram lançadas com mais eficácia? No início do dia, quando o subconsciente ainda está aberto, quando a mente ainda não foi dominada por demandas externas, quando você ainda tem domínio. E o mais bonito disso é que, ao tornar sua manhã um espaço sagrado, tudo ao seu redor começa a se ajustar. Você começa a dizer não com mais firmeza, começa a dizer sim com mais clareza, começa a pensar antes de reagir, a agir antes de adiar, a escolher antes de ser pressionado. Porque já começou o dia no controle, e quem começa no controle tende a terminar com propósito. Não espere que as circunstâncias te ofereçam tempo. Você precisa roubá-lo da distração. Você precisa tomá-lo para si, logo no início, antes que ele seja sequestrado. Se você acorda e já entrega sua atenção ao mundo, notícias, mensagens, redes sociais, você já começou sendo conduzido. E quem é conduzido no início do dia, dificilmente assume o volante nas horas seguintes. É por isso que seu ritual matinal não precisa ser longo. Ele precisa ser seu,
Precisa ser forte o bastante para te lembrar de quem você é e do que está fazendo aqui. Precisa te conectar com uma versão sua que ainda não foi vivida, mas já existe, esperando por coerência. E essa coerência se constrói repetindo, repetindo mesmo quando você acha que não está funcionando, repetindo mesmo quando não vê resultado. Porque, como dizia Hill, o sucesso raramente chega na primeira tentativa, mas sempre recompensa a persistência. E a persistência não nasce no auge do dia, nasce nos primeiros minutos dele, quando você escolhe agir, mesmo sem motivos externos. Quando você honra esse instante, começa a sentir algo diferente, um tipo de força tranquila, uma confiança que não depende de aprovação, um respeito próprio que cresce em silêncio. E com o tempo, essa força se torna visível nas palavras, nas decisões, na postura. Você se torna alguém que o mundo respeita não porque grita, mas porque emana firmeza. E tudo isso começou com uma manhã bem vivida. Existe uma força que se constrói todos os dias, mas que só pode ser percebida com o tempo. Ela não tem forma, nem cor, nem som. Mas sua ausência é sentida na confusão, na ansiedade, na sensação constante de estar perdido. Essa força se chama centro, e a maioria das pessoas vive sem ele. O centro não é um local, é uma vibração, um eixo interno. E ele é fortalecido pela forma como você conduz suas manhãs. Quando você acorda e se entrega imediatamente ao ruído, ao celular, às obrigações externas, você abandona o próprio centro. E um homem que não está centrado é um homem vulnerável. Por mais inteligente, por mais forte, por mais ambicioso que seja. Napoleon Hill entendia isso. Por trás de todo o seu estudo sobre realização, persistência e mentalidade, havia uma certeza silenciosa. O sucesso começa com o domínio de si. E esse domínio não nasce em reuniões, em conquistas, em grandes feitos públicos. Ele nasce nas práticas privadas, nas decisões pequenas, porém constantes. Na forma como você lida com sua primeira hora. E principalmente na capacidade de manter sua mente alinhada antes que o mundo tente puxá-la para todos os lados. Acordar com intenção é como erguer um escudo invisível. É preparar-se internamente para não se perder externamente. É lembrar a si mesmo, antes que o mundo te confunda, de quem você é e de quem você está se tornando. E a beleza disso tudo é que com o tempo você não precisa mais de esforço para lembrar. Você já se tornou. A prática vira identidade, o hábito vira postura, amanhã vira alicerce, e o que antes era frágil, agora é estrutura. Veja, não é sobre vencer todas as batalhas externas, é sobre chegar ao final do dia e ainda estar inteiro, ainda estar firme, ainda estar em paz. Isso para mim é sucesso, e essa paz interior não vem da ausência de problemas, vem do fortalecimento da mente logo cedo, antes que os problemas comecem a gritar. A disciplina de acordar com consciência também revela outra coisa, o quanto você realmente acredita em si, porque é fácil acreditar quando tudo está andando. Difícil é manter a fé quando nada mudou, exceto o seu compromisso. Mas é esse compromisso silencioso que um dia vai fazer tudo mudar. É sobre estar sozinho, mas não perdido. Sobre não ter resultados ainda, mas seguir com convicção. É sobre acordar, colocar os pés no chão e dizer, hoje de novo, mesmo cansado, mesmo sem ver, mesmo sem saber quando vai acontecer. Mas vai, porque eu estou fazendo acontecer. Hill dizia que a fé nasce do hábito e não da esperança. E esse é o maior segredo das manhãs bem vividas. Elas criam fé verdadeira. Não uma fé idealista, mas uma fé prática, baseada no que você faz, não no que você diz.
Fé que resiste ao tempo, porque foi construída dia após dia, ritual após ritual, respiração após respiração. E quanto mais você pratica esse ritual, mais você percebe que ele não se trata de produtividade, trata-se de profundidade, de conexão, de força interna. A produtividade é uma consequência, não um objetivo. O verdadeiro presente da manhã não é o que você produz. É quem você se torna ao se posicionar com firmeza diante do novo dia. Você não é mais alguém que espera motivação. Você é alguém que se move por decisão. E essa decisão começa todos os dias no mesmo lugar, no instante em que você abre os olhos e decide não abrir mão de si mesmo. Você pode transformar sua vida inteira ao transformar suas manhãs. Não é uma teoria, é um fato. E os homens que fizeram história sabiam disso. Eles não deixavam o dia decidir por eles. Eles decidiam pelo dia. Acordavam antes da luz, se preparavam no escuro e só depois se mostravam ao mundo. E quando apareciam, já estavam prontos. O mundo admira os fortes, mas só os silenciosos entendem de onde essa força vem. Ela não vem de aplausos, vem do que ninguém vê, do que você faz quando está só. E tudo começa logo cedo. Se há algo que poucos percebem, é o quanto um hábito matinal simples pode mudar o destino inteiro de um homem. Você pode não ver de imediato, pode até duvidar no início, mas um dia, quando olhar para trás, vai perceber. Tudo começou quando decidiu parar de negociar com a própria grandeza e começou a honrar suas manhãs. Não há volta depois disso. Porque quando o silêncio da manhã se torna seu mestre, você aprende lições que o barulho do mundo nunca será capaz de ensinar. Você aprende que seu valor não está no que os outros enxergam, mas no que você constrói quando ninguém está assistindo. Aprende que grandeza não é sobre performance, é sobre constância. Que presença vale mais que velocidade. Que direção é mais poderosa que esforço desgovernado. E, principalmente, aprende que o tempo nunca foi o problema. O problema era a falta de intenção com o tempo que você tinha. Acordar com consciência te dá esse poder de volta, o de conduzir, o de escolher, o de viver e não apenas existir. Napoleon Hill entendia que o verdadeiro sucesso era, antes de tudo, uma vibração mental. Ele dizia que cada homem é o responsável por organizar sua mente como um engenheiro organiza um projeto. Mas para isso é preciso tempo. E o melhor tempo, o mais puro, o mais sagrado, é o da manhã. A mente ali está crua, aberta, limpa. Qualquer coisa que você joga nela se multiplica. E se o que você joga é ruído, dúvida, correria, é isso que se espalha pelo dia. Mas se o que você planta é presença, clareza, propósito, é isso que cresce. E por isso eu insisto, se você quer se tornar alguém que deixa um legado, alguém que é lembrado não pela quantidade de tarefas que executou, mas pela força que carregava no olhar, pela firmeza das suas ações, pela presença que transmitia, comece pela manhã. Construa esse espaço como um templo. Proteja-o como um tesouro. Respeite-o como um mestre. E com o tempo vai notar algo estranho acontecendo. As pessoas ao seu redor começarão a te tratar diferente. Não porque você mudou a forma de falar, mas porque mudou a forma de se levantar. E se algo dentro de você já entendeu a importância disso, se essa semente já está germinando enquanto lê estas palavras, então faça um pacto com o seu próximo amanhecer. Não para ser perfeito, não para ter um dia impecável, mas para ter um começo verdadeiro, porque quando o início é verdadeiro, o resto tende a seguir o mesmo ritmo. E se em algum momento durante essa leitura algo te moveu, algo te despertou, então siga cercando sua mente com mensagens que te fortalecem. Torne-se parte do grupo seleto que decide, em silêncio, viver com intenção. O que vem pela frente é ainda mais poderoso do que tudo o que foi dito até agora. Lembre-se disso.
O mundo é barulhento, mas a transformação acontece em silêncio. E quem evolui em silêncio, constrói algo que o ruído jamais poderá derrubar.